Muito obrigado, Ana, e obrigado à equipe aqui de Santo Antônio de Pinhal, Campos e São Bento. É uma satisfação de poder compartilhar um pouco a minha reflexão com vocês e também dizer a importância do apoio do FEIDRO, não? Que tem sido sempre um estimulador de atividades que contribuem para ampliar o espaço da educação ambiental aqui no estado de São Paulo. Eu vou pedir a Kelly que me dê um apoio, porque o microfone e trocar junto, meu tico e teco não funciona. Então, vai. Então, eu vou fazer essa conversa com vocês, porque, de fato, nós estamos vendo a temática do risco se tornando cada vez mais significativa. E, inclusive, hoje, teoricamente, teríamos tempo bem, com muita ventania, teríamos os anúncios, pelo menos, são assim, de estar muito alerta. Ainda bem que nada aconteceu, não? Então, mas parece que quando acontece, a gente não está em sobreaviso, não? Então, é importante trazer essa reflexão, que é justamente dos desafios da sociedade na prevenção e antecipação de risco. E, obviamente, que a temática da água, ela é estratégica, é fundamental. Inclusive, estamos observando esse contexto atual de escassez de pluviometria, não? De chuva, já há vários meses. Não? Os reservatórios na Grande São Paulo, metropolitana, estão em 50% a Cantareira, com menos água do que quando da crise de 2014. Mas, enfim, temos que aguardar para ver se São Pedro nos ajuda nesse momento. Não? Então, a reflexão é que nós temos que compreender cada vez mais a dimensão de complexidade e de incerteza. E essa palavra, eventos extremos, ela está incorporada mais recentemente, porque efetivamente ela é um desdobramento do que chamávamos de variabilidade climática, depois que foi denominado de mudança climática, e hoje a gente não tem por que não dizer que é emergência climática, porque estamos observando isso, seu desdobramento nas mais diferentes regiões do planeta. Não? Então, é importante destacar justamente o quanto que esses eventos extremos deles são absolutamente perturbadores, desorganizadores do cotidiano da vida das pessoas, das cidades. Né? Então, também é fundamental trazer a temática da vulnerabilidade e, sem dúvida, não podemos ignorar a questão das desigualdades, que é uma realidade do nosso país. Não? Ou seja, nós temos uma parte da população que vive em condições muito mais precárias do que deveria, não? Por conta da desigualdade e da desigual distribuição de renda. E o nosso desafio é justamente administrar os riscos socioambientais. E nesse contexto, um dos aspectos, um dos componentes importantes para pensar a administração dos riscos socioambientais é a práticas educativas, colaborativas, de corresponsabilização, que, de certa forma, se estabelecem enquanto um diálogo de educação ambiental, principalmente de trazer os temas de uma forma que toda a sociedade entenda disso. Porque muitas vezes, quando estamos tratando dos temas ambientais, a ciência fala uma linguagem que não necessariamente é de fácil compreensão das pessoas em geral. Principalmente quando estamos falando do clima, muitas vezes são as métricas que são colocadas e as pessoas têm dificuldade de compreender isso. Então, é importante destacar esse aspecto. Por outro lado, temos uma necessidade premente de redução dos riscos e de antecipação dos problemas, justamente de problemas que são previsíveis. E essas ações devem ser pautadas por uma questão que hoje se torna cada vez mais importante, que é a segurança hídrica, ou seja, a necessidade de que a sociedade perceba a importância da sua corresponsabilidade e, ao mesmo tempo,
da pressão que tem que ser exercida junto às autoridades públicas para que haja cada vez mais transparência sobre as condições hídricas em cada região, né? Nós, no estado de São Paulo, temos 22 comitês de bacias hidrográficas, que é apenas um deles, mas, sem dúvida, numa região muito potente do ponto de vista da fonte hídrica, mas, ao mesmo tempo, temos que ter cada vez mais cuidado com a contaminação dessas fontes hídricas e do risco que isso tem também de que justamente haja uma perda da capacidade de abastecimento por conta disso, não? E isso nos traz um tema que é o problema na governança. A palavra governança tem que ser pensada justamente de uma forma diferente da gestão, porque a visão de gestão é muito mais técnica. E quando estamos falando da governança, é uma visão sociopolítica, ou seja, na qual todos nós integramos esse processo, a gestão pública, a sociedade civil e os agentes econômicos. É uma somatória. Quando falamos em gestão, parece que só a engenharia é que resolve esse problema. E o que cabe destacar cada vez mais é justamente a necessidade que nós fazemos parte disso. E a governança, ela é um termo mais recente, não? Porque quando da implementação da política estadual de recursos hídricos, é bom lembrar que a política estadual do Estado de São Paulo é anterior à política nacional. Então, é importante destacar isso. E que nessa concepção da política estadual se definem o componente de descentralização, nós temos 22 comitês de bacia, da intersetorialidade e da participação. E um dos grandes problemas é a intersetorialidade, a dificuldade do diálogo das diferentes secretarias com a gestão da água. Isso em todo o Brasil, não é uma questão local. É importante destacar isso. Por exemplo, o plano diretor tem que conversar cada vez mais com a gestão da água. Não pode ficar dissociado um tema do outro, não? A saúde tem que estar conversando com a gestão da água, não? A educação tem que estar conversando com a água. Então, nós estamos observando, inclusive, o próprio tema meio ambiente, por exemplo, a proteção da biodiversidade, a redução do desmatamento, o cuidado com resíduos sólidos, tudo isso integra uma reflexão fundamental, que é justamente pensar a governança da água. E isto nos traz também uma questão importante, que é a falta de diálogo entre a ciência, os gestores e a sociedade. A gestão pública tem seu tempo político. A sociedade não. A sociedade tem seu tempo de sobrevivência. E a ciência tem o seu... a barreira que muitas vezes a gente está rompendo cada vez mais entre algo que fica difícil de compreender, que tem que ser decodificado. Tem que trazer esse diálogo, que não é um diálogo entre poucos, é um diálogo justamente para mostrar que precisamos de uma ciência que, eu tenho trabalhado muito com esse tema, de uma ciência pós-normal, uma ciência que amplia a comunidade de pares, a comunidade do que estão compreendendo. Ou seja, nós estamos conversando algo que interessa, que amplie a corresponsabilização, o protagonismo, reduzir a tutela, reduzir o clientelismo, reduzir todos aqueles componentes que muitas vezes estão associados à forma como a cultura política se constituiu no país. Precisamos romper isso cada vez mais. O próximo. Então, ao falarmos de governança ambiental e sustentabilidade, precisamos pensar, definir um conjunto de iniciativas que levem em conta a existência de interlocutores e participantes sociais relevantes e ativos. Isso vai um pouco na linha de justamente de romper com esse círculo vicioso e ampliar um círculo virtuoso, no qual todos nós somos protagonistas, através de ações públicas que promovem um processo de diálogo informado, porque muitas vezes esse diálogo entre a gestão pública e a sociedade é um diálogo no qual pouco se informa, e a falta de transparência é também um grande fator da paralisia e da desmotivação da própria comunidade, da própria sociedade. E isto reforça um sentimento de corresponsabilização e de constituição de valores éticos, porque isso é algo
fundamental é que a sociedade precisa estar cada vez pressionando mais. Pouca transparência e falta de ética. Próximo. Então, a governança ambiental, ela coloca também a necessidade de balancear os vários interesses da realidade política, porque é uma sociedade na qual nós não somos conduzidos de uma forma única e homogênea. Existe a diferença, os diferentes interesses, mas está o desafio do diálogo. E o diálogo, muitas vezes, que precisa ser muito enfatizado, porque muitas vezes as pressões econômicas acabam falando mais alto do que os interesses efetivos da sociedade. E essa é uma grande questão que se coloca em qualquer território. Nós estamos aqui num conjunto de pessoas que pode haver muitas visões de mundo associadas à própria experiência, à própria vida, aos próprios interesses, não? Então, é importante destacar isso. E isso significa ampliar essa participação, o envolvimento e negociação entre os múltiplos atores. E não esperar que alguém venha dizer como tem que ser feito. Não? Parece algo óbvio, mas tem sido muito assim como tem funcionado a política e muitas vezes até o próprio Comitê de Bacia. Eu falo isso porque já fui membro do Comitê da Bacia do Alto Tietê, que é o mais conflitivo de todo o estado de São Paulo, e era um território de muito conflito, de muita tensão, mas na qual a gente fazia questão de que nos ouvíssemos, que nos ouvissem enquanto sociedade civil. Por outro lado, é fundamental essa premissa da descentralização, que faz parte da governança, mas que é importante justamente falamos em descentralização, porque todos os atores devem ser ouvidos. E também é importante que essa visão de governança parta do princípio de que precisa haver um espaço de resolução de conflito, e não de soma zero, não como se costuma dizer. O próximo. Então, o que está em jogo? Aqui, no caso da Mantiqueira, enfim, de todas as bacias hidrográficas, não? Aproveitamento da água e preservação de mananciais. Nós, lamentavelmente, temos uma quantidade enorme de fontes hídricas no Brasil inteiro, com água muito prejudicada, em muitos casos, pela falta de saneamento, pelo desmatamento, pelo uso inadequado de agrotóxicos, pela mineração descontrolada. São fatores concretos, não basta olhar aí a quantidade de rios, o que está acontecendo na Amazônia, por exemplo, a contaminação por mercúrio, não, que impede exatamente o aproveitamento da água. Por outro lado, é fundamental garantir esse amplo acesso, e o amplo acesso que não pode estar associado apenas à questão monetária de cada um, mas que tem que estar pensado enquanto um direito democrático do acesso à água, não? Por isso que, inclusive, hoje temos que olhar com muito cuidado essa mudança que estão acontecendo em termos de passar do espaço público para o espaço privado e controlar principalmente a questão das tarifas também, que pode ser um fator de impedir o acesso da população à água. E proteger a qualidade da água e eliminar as fontes de contaminação. Isso é cada vez mais desafiador. Está colocado para também todas as bacias hidrográficas do estado. Próximo. Então, os eventos extremos trazem essa dimensão, essa relação pendular, não? Das enchentes e da escassez hídrica. E às vezes acontece muito rapidamente, não? Quando teve a crise hídrica na região metropolitana, mas em várias partes, porque estamos no mesmo ecossistema, não? Praticamente, nós tivemos escassez, mas bastava chover um pouco e já acontecia uma relação, uma situação de enchente, não? Estamos observando isso claramente, como as cidades estão cada vez mais despreparadas, porque os eventos extremos estão dando imponderável, não? Quando começa a chover, como aconteceu no Rio Grande do Sul, 500 milímetros em 2 dias, como aconteceu no litoral norte, ou aconteceu em outras cidades, não tem sistema de drenagem que dê conta disso. Mas está acontecendo e vai acontecer cada vez mais, porque essa é a tendência. Chuvas muito concentradas em pouco tempo e os sistemas não estão adaptados a isso. E aí é importante dizer o seguinte, não é um problema
de quem concebeu isso. O clima se modificou. Essa é a realidade. E a velocidade que isso acontece. Se tivesse chovido na cidade de São Paulo, o que choveu, por exemplo, no Rio Grande do Sul, não sei o que teria acontecido. Nós vimos isso, por exemplo, em Porto Alegre, não? Independente de problemas da governança mesmo, que também não pode ser ignorado. E então, essa vulnerabilidade, ela demanda um avanço na gestão preventiva e participativa. É claro que a prevenção hoje também está colocada de uma forma que nós dependemos muito da tecnologia. Principalmente, se a gente observa o que aconteceu agora, semana passada, nos Estados Unidos, com o furacão Milton, foi uma coisa impressionante. É uma lição para a gente, no sentido de que a antecipação foi fundamental, a prevenção foi fundamental, porque efetivamente nós vimos milhares de pessoas saindo dos lugares que iam ficar embaixo da água. E ficaram, efetivamente, como vocês viram nas imagens. Portanto, a dimensão da antecipação e da prevenção é algo que não pode ser confundido com catastrofismo, porque não é catastrofismo, é um dado de realidade do momento da história climática do planeta, que tem que ser levado em consideração. Por outro lado, é fundamental que a gente reflita muito sobre a responsabilidade das instituições governamentais, em termos de planejamento, de transparência, que é uma palavra que eu posso estar repetindo de novo, de informação e, claro, de educação ambiental, e um componente fundamental. Educar para sustentabilidade, educar para redução da perda de vida humana, redução e também educar para a resiliência, não? Para que nós tenhamos menos impactos. E tudo isso está associado, como eu disse antes, à questão da forma como tratamos o resíduo, como cuidamos do meio ambiente no sentido da biodiversidade e como administramos a água. Não? São temas fundamentais. O próximo. Então, tratando o tema que eu considero fundamental, pensar a governança democrática da água. Então, temos que fortalecer o diálogo, como estamos fazendo aqui, fortalecer a política intersetoriais e, obviamente, na escala de uma cidade como São Paulo, com 11 milhões de habitantes, é muito diferente do que estar pensando nisso nos 3 municípios que fazem parte do CDH da Mantiqueira. Mas as políticas intersetoriais são fundamentais, porque não adianta pensar a água se você não está cuidando da questão da redução dos agrotóxicos, por exemplo, em regiões agrícolas. Não adianta cuidar, a falar que se pode proteger a água se você não tem uma coleta adequada de resíduos, se você não estimula a coleta seletiva, se você não promove cada vez mais a reciclagem. Claro que é um tema muito desafiador, porque ele está associado também à lógica de produção e de consumo, mas cada um de nós tem que fazer parte desse processo, aumentar, por exemplo, a compostagem doméstica, criar várias maneiras de fazer com que esses resíduos tenham menos impacto sobre o território. Isso é absolutamente fundamental. E também, obviamente, algo que vai estar acontecendo lenta e gradualmente, que é a mudança dos hábitos de consumo. Mas também é muito importante tratar da questão das nossas fontes de energia. Pensar cada vez mais dentro da energia produzida pelas hidroelétricas e que a substituição por fontes alternativas, como as eólicas, como as fotovoltaicas, vão começar a fazer parte cada vez maior do repertório de alternativas energéticas. Tudo isso são processos lentos que se incorporam dentro de uma perspectiva de transição energética. Não? Por outro lado, como eu disse, promover transparência nos dados para a sociedade para aumentar também algo fundamental, confiança e legitimidade. E a gente está observando, então, nos mais recentes processos eleitorais, o quão pouco a população em geral tem confiança nas suas autoridades e na gestão pública. E isso acaba provocando também uma enorme
manipulação política, muitas vezes com resultados altamente prejudiciais para a própria população. Não? Dialogar com setores organizados e representativos da sociedade, isso também é fundamental. O fortalecimento das organizações comunitárias, o fortalecimento de liderança, obviamente que essa atividade que vocês estão fazendo, capacitação, formação, ela é essencial justamente para criar maior solidariedade, cooperação e articulação social. E trazer algo também muito importante, que em geral nossos governantes não fazem, que é prestar contas à sociedade dos recursos e como se aplicam esses recursos. Parece que estou falando algo óbvio, é óbvio, mas é fundamental. Então, a forma de pensar os avanços na participativa está muito associado à gestão democrática integrada e compartilhada nos processos de tomar decisão. Por isso falei, o Comitê de Bacias Hidrográficas são uma inovação quando a gente pensa, inclusive, no resto do país da América Latina. O sistema é bom, a questão é a implementação e a efetiva responsabilidade da gestão pública na sua ação. Os espaços têm que ser deliberativos e de consulta. Tem que se estimular cada vez mais a cooperação, onde não existe quem sabe mais que o outro, mas fortalecer isso também, representando os diferentes interesses e aceitando que pode haver conflitos entre esses atores, mas que faz parte de uma sociedade de classes, com diferenças e com realidades que tem que ser incorporada. O acesso à informação, a formação de rede de articulação de conhecimento, eu acho que é fundamental que na bacia vocês tenham cada vez mais diálogo entre as diferentes prefeituras, porque são prefeituras diferentes, que não necessariamente são do mesmo partido, podem ser ou não ser, mas vai depender cada vez mais de uma visão consorciada do interesse comum. O interesse comum de vocês é a preservação da mantiqueira, não? Da Serra da Mantiqueira. E, portanto, algo que eu tenho trabalhado muito, que é a ideia da aprendizagem social, ou seja, que a gente consiga ter cada vez mais diálogo, mais repertório, que nas escolas se promova cada vez mais práticas educativas de forma a compartilhar o conhecimento, a estimular a compreensão dos processos e a promover desde o momento da sua própria formação, aumentar cada vez mais o interesse no protagonismo, porque isso também, em uma sociedade com uma tradição política e cultura muito centralizada e muito pouco estimuladora da participação, isso tem que ser promovido desde que as crianças começam a ter a percepção de quanto elas podem fazer coisas juntas até na sala de aula. Próximo. Então, pensando aqui nos novos caminhos para práticas cooperativas e interdisciplinares em torno da governança da água, face à mudança climática. Há 10 anos atrás, eu podia estar usando aqui novos caminhos para práticas cooperativas e interdisciplinares em torno da governança da água. Ponto. Mas agora eu tenho que falar cada vez mais da mudança climática, porque elas são efetivamente um ponto de inflexão. Não adianta achar que não são. E antes era muito menos visível esse impacto. Então, isso nos coloca um tema fundamental, que temos que promover uma nova cultura da água. Isso não é uma ideia minha. Falando que no país ibérico, que sofre muito com o problema da sequeira, que em Portugal vivem tendo esse problema, se coloca essa discussão da nova cultura da água. Nós aqui quase não falamos disso. Inclusive as comunidades tradicionais, elas estão muito mais adiantadas do que nós ao tratar da questão da cultura da água, do direito ao rio, de ser considerado como um ente com direitos. Isso é fundamental. Quando você está contaminado, coitado, ele não tem nenhum direito. Não? Você nem quer ver o rio perto porque ele está contaminado, porque tem mau cheiro, porque incomoda. E o que nós temos que fazer é o contrário, temos que dar cada vez mais espaço ao rio para que ele venha a ser algo que constitua parte da sua vida. E você veja ele com muita motivação, interesse e a importância de que ele é uma fonte da sua vida mesmo. Não?
Então, isso é fundamental. E aí entra a palavra do direito humano à água, que também é algo que é claramente colocado, permanentemente colocado pelas Nações Unidas, inclusive existe o responsável pela, hoje já foi um brasileiro, não? E agora é o professor Pedro Arrobo, que foi justamente quem propôs assim, essa ideia da nova cultura da água, não? Que é fundamental que a gente traga. Nós temos que lidar com algo concreto, fatos incertos, não? Isto significa necessidade de ações preventivas. Também é importante, mais uma vez, reforçar a ideia que tem elevados conflitos de interesse. E, portanto, nós precisamos avançar cada vez mais numa aprendizagem social, num contexto, numa governança que tem que ser adaptativa. Há pouco tempo atrás, quando você tinha essas conferências internacionais do clima, só se falava da mitigação. E a mitigação estava muito associada ao papel dos grandes jogadores internacionais, dos países. Não? Mas hoje nós temos que falar cada vez mais da governança adaptativa. Eu faço parte, eu sou presidente do Conselho do ICLEI, que é Governos Locais pela Sustentabilidade, que é uma rede internacional sobre os temas do meio ambiente, do clima, que está em 2.500 cidades no mundo e tem mais de 80 cidades que aderem a essa agenda, que é uma agenda que trata justamente dos diferentes temas que nos interessa colocar quando estamos falando de educação ambiental, que é pensar na resiliência, que pensar nas soluções baseadas na natureza, que cada vez um tema mais importante de ser colocado para a sociedade, principalmente para dizer o seguinte: a natureza tem seu caminho e nós, seres humanos, os deterioramos, os deformamos. Pensar na economia circular, porque tudo pode ser reaproveitado, não? Isso é super importante também de colocar. Tratar o tema da equidade, não? E tratar, obviamente, do tema climático. Então, nesse sentido, é muito importante pensar cada vez mais que nós temos que ter políticas públicas que nos ajudem a pensar que a nossa governança, a forma de lidar no cotidiano, tem que ser uma governança adaptativa. Não podemos ignorar isso. Temos que nos adaptar àquilo que essa própria sociedade provocou, não? Apesar de que os negacionistas negam, não? Mas que provocou que, justamente com essa elevada emissão de CO2 a partir da Revolução Industrial, um sistema climático, um sistema biogeofísico que entrou em parafuso. Não? Ele se desorganizou completamente e está nos provocando surpresas a cada momento. O próximo. Então, mais uma vez, reforçar governança de risco, ampliar a reflexividade, ou seja, cada um de nós fazendo parte do processo de discussão, de reflexão, de compreensão, de multiplicação de ideias e de uma compreensão cada vez mais precisa. Avanços que também são fundamentais, interdisciplinares, que têm que estar cada vez mais presentes na formação dos jovens, trazer cada vez mais o fato de que falar em meio ambiente, falar em clima, não é apenas que o professor de geografia ou o professor de biologia tem para falar na sala. Pode ser o professor de história, português, não? Matemática, porque todos esses temas ajudam a compreender justamente a dimensão de complexidade, não? Fortalecimento da comunidade de prática, que são vocês aqui. Por que vocês estão aqui numa sexta-feira à noite, não? E estão aqui justamente porque vocês se sentem, de alguma forma, incorporados enquanto uma comunidade de prática que está pensando o problema do meio ambiente e da sustentabilidade na sua cidade. Fortalecer práticas socioambientais educativas colaborativas e novas culturas de diálogo e participação em contexto de complexidade. E trazer um tema que é muito desafiador, que é justamente as relações subjetivas e intersubjetivas. Trazer essa discussão, porque cada um de nós tem a sua forma de pensar, mas ela tem que ser cada vez mais dialógica, trazer mais
essa visão, inclusive, do Paulo Freire ao pensar a educação. Próximo. Então, a aprendizagem social coloca confiança, identificação de interesses compartilhados e construção de uma linguagem comum, que não tem que ser a linguagem do técnico e do cientista, mas tem que ser a linguagem cada vez mais decodificada para a compreensão de todos. E, principalmente, quando você tem essa linguagem comum, isso possibilita muito mais uma decisão coletiva, como é, por exemplo, o caso quando você está pensando num comitê de bacia hidrográfica, onde a argumentação técnica não pode se sobrepor à argumentação da sociedade como um todo. Por outro lado, práticas pautadas pela aprendizagem social colocam uma questão importante, pensar uma reflexão crítica. A reflexão crítica não necessariamente é uma questão ideológica, é simplesmente pensar sobre o problema e a forma de buscar a sua resposta. Que o processo é participativo, múltiplo e democrático, que se construa uma percepção partilhada de um problema. E isso é importante justamente a partir da possibilidade, não necessariamente de ter um consenso, porque consenso é algo muito relativo, mas de compreender os outros e poder dialogar a partir disso. E o reconhecimento de interdependência de interações entre atores. E, portanto, algo fundamental que é a possibilidade de constituição de identidades coletivas em espaços de convivência e de debate. Então, a importância dos CDHs na participação social, a pluralidade de atores e a ativação do seu potencial de participação, as condições de intervir consistentemente e sem tutela nos processos decisórios de algo que eu antes, mas que é o interesse público, o interesse coletivo, o interesse da comunidade da mantiqueira de proteger a sua fonte hídrica e não apenas deixar que os interesses econômicos sobrepassem o interesse coletivo. E fortalecer e legitimar a gestão participativa com garantia do acesso à informação, que é uma pré-condição básica para a institucionalização. Se você não tem esse acesso à informação, vão ser alguns que vão decidir e você pouco vai estar entendendo o que está se definindo. O próximo. Então, aqui eu trago, já finalizando, esta reflexão sobre segurança hídrica, que é um tema que também, até 15 anos atrás, pouco se falava. Se falava em algumas regiões do país, Nordeste, que justamente buscou a sua resposta a uma forma tradicional de controle sobre a água, que são justamente o fortalecimento do uso de cisternas, não? Que modificou e criou uma possibilidade de que todo mundo tenha acesso à água. Então, o objetivo de garantir a segurança hídrica tornou-se um dos mobilizadores da governança da água e de seu uso. A segurança hídrica é equilibrar as necessidades da sociedade, garantindo e protegendo os serviços básicos dos ecossistemas e da biodiversidade. E isso que é fundamental, entender cada vez mais isso. O que nós estamos vendo é que a perda de biodiversidade é justamente aquilo que provoca impactos muito maiores e muito mais destrutivos com a mudança climática. Neste momento, na cidade de Cali, está acontecendo a Conferência das Partes da Biodiversidade, que está tratando deste assunto e mostrando, inclusive, quanto que, em termos planetários, estamos perdendo espécies animais e espécies vegetais. E isso acaba sendo algo dramático, não pensar que você, quando nasceu, conhecia que tinha tais plantas e elas estão desaparecendo, por exemplo. Não? Então, isso é fundamental. E para alcançar a segurança hídrica implica permitir que as pessoas e as organizações participem de forma significativa na governança da água, não só como utilizadores da água, mas também como atores políticos. E que essa água ofertada para consumo e produção, principalmente nas áreas urbanas e periurbanas, resulta de relações complexas envolvendo processos físicos e sociais que são interdependentes. E, nesse sentido, é importante justamente dizer o seguinte, que o volume da água disponível depende da precipitação pluviométrica, que, por sua vez, depende de uma série de fatores, como a posição geográfica,
a presença ou ausência de vegetação natural, entre outros. E isso acaba sendo essencial também de pensar que são essas interrelações, essa forma de pensar a água depende fundamentalmente de como nós protegemos os recursos naturais, a biodiversidade. O próximo. Então, novos caminhos para práticas cooperativas na educação ambiental. Capacidade crescente de diferentes atores sociais executarem tarefas comuns. E aprendizagem social é ampliar, diversificar, hibridizar conhecimento por meio de caminhos e práticas interdisciplinares. Quanto mais os gestores públicos têm uma compreensão interdisciplinar, maior será, havendo vontade política, de avançar em práticas intersetoriais na gestão da coisa pública. Que é bom lembrar, nós estamos falando sempre da gestão da coisa pública, da coisa do conjunto dos habitantes de um território. E a aprendizagem social pode influenciar o desempenho institucional, melhorando a gestão e a tomada de decisões pelos atores envolvidos. Isto vai depender cada vez mais de formação de novas mentalidades, novos conhecimentos, novos valores e comportamentos. E é importante dizer isso. Nós não podemos olhar um pouco para o passado, mas temos que olhar para o futuro, não? E compreender que muitas vezes esse passado, pelo menos em termos de indicadores biométricos, já pouco nos ajuda. Que também, muitas vezes, aquilo sempre foi assim, pode ser que não seja mais sempre foi assim e que precisamos justamente compreender uma nova realidade que está em permanente metamorfose e mudança. Eu não sou jovem, vou fazer 75, tá? Então, só para dizer que a gente está olhando sempre para uma dimensão daquilo que nós entendemos que vai ser fundamental para nossa sobrevivência. Filho e neto, né? O próximo. Então, práticas participativas, eu acho que um pouquinho de uma vez esse slide, já disse isso aqui. Você está voltando atrás. Ah, por isso, eu pensei que estava ficando doido. Não? Pareceu mais para agora sim. Então, os cidadãos precisam assumir um papel relevante no processo de dinamização da sociedade, reforçar o exercício do controle mais permanente e consistente do usuário na gestão da coisa pública. Somos nós. E o acesso à informação a todos os grupos sociais sobre o funcionamento da política socioambiental no território. Eu acho que com isso, se eu não me engano, concluí. Mais um. Então, voltando ao tema da segurança hídrica, mas trazendo uma questão que é importante nesse momento, que é pensar a justiça climática, o papel da justiça climática também, porque os mais afetados com os eventos climáticos extremos são mais vulneráveis. Então, é importante destacar isso. E também trazer o tema da raça, do gênero e todos esses componentes que passam a somar cada vez mais, não? Então, eles podem ter impacto de forma a contribuir para ampliar o conhecimento e estimular mudanças nas práticas sociais em relação ao uso da água, destacando a finitude desse recurso e sua dimensão ecossistêmica. A importância de promover maior protagonismo cidadão para promover mudanças no paradigma sobre o valor do uso da água, estimular a corresponsabilidade e integrar cada vez mais uma perspectiva preventiva, porque a redução do risco de insegurança hídrica exige ações consistentes e inovadoras. Bom, então, eu acho que é o final. Promover a cultura de antecipação e evitar a ocorrência, minimizar as suas consequências, ampliar e garantir a participação da sociedade, prevenir a escassez e a crise hídrica, acelerar o processo de sensibilização e influência na esfera da política e da política pública e fiscalizar o cumprimento das normas de inclusão no acesso e distribuição da água. Então, concluo aqui colocando essa ideia, que não preciso repetir, e aqui está meu correio eletrônico também, para quem quiser entrar em contato. Muito obrigado.